Sejam muito bem-vindos, nossos amigos, ao Flashcast, nosso podcast transformador. Recebendo hoje mais um convidado especial, ele que é primeiro sargento aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo, trabalha no GAT, no Grupo de Ação Tática Especial, negociador, é especialista em explosivo, tem muita história legal, vai trazer um pouco desse universo, dessa rotina, do que é ser policial militar, do que é trabalhar e atuar num grupo de elite da polícia, né? Na verdade, um dos grupos de elites mais respeitados do país. E nós trouxemos aqui o Sargento William para bater um papo com a gente e contar um pouco dessa trajetória dele, das experiências e tudo mais. Eu espero que você aproveite. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal do YouTube, ative o sininho de notificações, compartilhe, clique em gostei para ajudar e continuar dando suporte para o nosso trabalho, para continuar crescendo e alcançando mais e mais pessoas, tá bom? Estamos aqui com o William. William, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Até que fim deu certo, hein? Ô Anderson, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Graças a Deus deu tudo certo e fico muito feliz. É minha primeira vez num podcast e fico muito feliz pelo conteúdo que você está produzindo, né? O seu interesse em realmente levar o bem de uma forma que possa abranger e alcançar um grande público, né? Que as pessoas possam ver uma mensagem positiva, que as pessoas possam alcançar um conteúdo que muitas vezes a gente sente falta, né? Sim. Eu fico muito feliz, muito obrigado, agradeço em nome do meu comandante, do 4º Batalhão de Choque e Operações Especiais, agradeço em nome do meu comandante direto, Capitão Pavão, agradeço em nome da Polícia Militar por essa oportunidade de estar falando aqui com vocês, falar um pouco da nossa história, né? Com certeza, o prazer é todo nosso. E assim, para começar, eu queria que você contasse um pouco como que começou sua trajetória na polícia, o sonho de ser policial, onde iniciou isso, quando foi, o que te motivou a entrar na polícia e tudo mais. Poxa, cara, vamos lá, faz um pouquinho de tempo, mas vamos lá, recobrar nossas raízes, né? Voltar na nossa infância, porque o meu sonho de ser policial começou na minha infância. Então, assim, eu venho de uma infância difícil, um cara que nasceu na periferia de São Paulo, um cara que não tinha uma família estruturada no padrão da época, né? Um cara que foi criado sem pai, um cara que foi criado pelas tias-avós. Minha mãe trabalhava, então ela tinha pouco tempo, ela tinha que, né, tá ajudando, e eu ficava com minhas tias-avós, pessoas humildes, pessoas que vieram lá, batalhadoras do Nordeste. E essas pessoas me deram muitas referências, né? Apesar de, vamos dizer assim, pouco estudo, pouca cultura, ou melhor, tinha muita cultura, mas de outra forma. Me deram as referências que eu precisava para ser um cidadão de caráter, um cidadão honesto, um cidadão de respeito, um cidadão que aprendeu a entrar e sair de qualquer ambiente, respeitando a todos, né? Sem preconceito, sem esse tipo de coisa que hoje se fala tanto, eu já aprendi, né? A gente aprendeu na nossa educação, mesmo com pessoas tão humildes. Então, desde criança, eu tinha o desejo de ser policial militar e tive minha oportunidade as minhas brincadeiras eram de polícia. Eu brincava de polícia, tinha carrinho de polícia, tudo que eu via de polícia. Na época tinha alguns brinquedinhos, né? Que era um kitzinho que parecia um policial, né? Um mini policial, e eu já tinha aquele tipo de brinquedo, um interesse. Então, se eu vou precisar a data, acho que desde que eu nasci eu tinha interesse em ser policial, né? Eu busco essa questão de ser altruísta, de participar de uma maneira positiva da vida das pessoas. Certo. E eu vi que essa era a porta, né? E quando eu comecei a conhecer, comecei a pesquisar, tive minha primeira oportunidade quando eu fui me alistar no Exército, né? No Batalhão de Polícia do Exército, e eu comecei a ver aquele mundo de farda, de organização, de disciplina. Eu falei, isso aqui é o que eu quero para minha vida. E foi o primeiro passo. Depois disso, eu tive a oportunidade de ser guarda civil metropolitano, guarda civil municipal, melhor dizendo, né? Certo. E isso foi uma grande experiência, foi uma experiência muito rica, eu fiz bons amigos, né? E foi o primeiro passo que eu dei nesse sonho de onde eu realmente queria estar, né? E eu costumo dizer, hoje eu sou um cara que me sinto realizado profissionalmente. Claro que eu entendo várias questões culturais e até algumas questões financeiras da carreira policial, mas profissionalmente eu me sinto um cara realizado. Então fui um cara que batalhou muito para alcançar o que eu alcancei, e agradeço todos os dias a Deus, primeiro por ser policial e sair de casa e conseguir voltar para casa, e segundo por ele ter me dado uma oportunidade de exercer eu considero um sacerdócio ser policial, de poder participar
de poder salvar, de poder orientar, de poder educar pessoas, de poder dar exemplo para pessoas, né? E muitas vezes nos momentos mais difíceis da vida dela, nos momentos que as pessoas realmente às vezes até desistiram da própria vida e você tá lá, né? Fazendo com que ela mude, fazendo com que ela entenda o conceito do que está acontecendo ali e salvando mais uma vida. Legal, bacana. E depois do processo de ter entrado na polícia, via concurso público e tudo mais, você ingressou no GAT, no Grupo de Ação Tática Especial. Como é que foi essa trajetória? Se você pertence a outras unidades da polícia, como que foi sua trajetória até chegar onde você chegou hoje, ser uma das pessoas assim que ocupa uma função muito importante lá no GAT, né? Até na parte de multiplicador, não só na parte de como policial mesmo, em ocorrência, mas sim como dando um treinamento para outras polícias, questão de conscientizar e tudo mais. Como é que foi essa trajetória? Como começou? Você tocou num ponto muito importante, Anderson. Lá no GAT, né? Ou melhor, nas tropas especiais, nós temos uma mística, né? Nós temos 3 momentos. Treinar, dar treinamento ou estar operando literalmente, né? Ou estar efetivamente operando nas ocorrências. Então, quando a gente não tá, ou seja, não tem um momento que a gente tá de boa, não tá fazendo nada. Ou você tá treinando ou você tá dando treinamento. E nisso você alcança, né, o grande público, outros policiais, outras corporações. Como você mesmo disse, o GAT, ele é uma referência a nível de Brasil e, quiçá, uma referência mundial nas especialidades e no atendimento de ocorrências, né, em gerenciamento de crise. Então nós já recebemos policiais, assim como também vamos a outras polícias buscar know-how, buscar experiência. Nós já tivemos oportunidade de receber policiais do Brasil inteiro, né? De visitar polícias do Brasil inteiro e até de outros lugares do mundo, Espanha, Estados Unidos, Argentina, entre outros lugares, né? Então assim, eu entrei na Polícia Militar, eu já era, como disse, já era funcionário público, eu trabalhava na prefeitura, era da Guarda Civil Municipal, e abri o concurso especificamente para a área de choque, né? Hoje nós temos o Comando de Policiamento de Choque, que ele compreende 6 batalhões. O primeiro de choque, que é a famosa rota. Sim. O segundo de choque, que é o batalhão que trabalha em praças desportivas, que tem a escolta dos batedores. O terceiro batalhão de choque, que faz a parte de distúrbios civis, escolta, entre outras coisas, né? Reintegrações de posse. O 4º Batalhão de Choque, que é o Batalhão de Operações Especiais, que hoje compreende o COI, que é o Grupo de Ações Táticas, o COI, que é o Comandos e Operações Especiais, e o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais. Temos também o 5º Batalhão, que hoje é o CANIL, né? E o 6º Batalhão, que seria o Regimento de Polícia Montada, que iniciou juntamente com a história da polícia, lá em 1831, começou junto com a história da polícia. A cavalaria, né? Isso, a famosa cavalaria. Que acaba sendo uma tropa de apoio em tantas modalidades e tantas atividades policiais. E aí eu entrei, quando abri o concurso especificamente para o choque, eu fui lá, me inscrevi, passei nas provas, graças ao bom Deus, e tive a oportunidade de iniciar minha carreira fazendo a minha escola e servindo no Regimento de Polícia Montada na cavalaria. Foi uma unidade assim que eu não imaginava, me surpreendeu demais, aprendi muita coisa, né? Teve uma oportunidade de fazer parte de uma unidade emblemática, uma unidade histórica da polícia, que conserva as raízes históricas, né? Então, isso foi um baita início para mim, foi um início de carreira assim espetacular. Depois da cavalaria eu tive a oportunidade de fazer o curso de controle de distúrbios civis, e aí eu fui trabalhar no 3º Batalhão de Choque. Fiquei um tempo trabalhando na parte dos pelotões de controle de distúrbios civis e tive a oportunidade de ir para o GAT, né, o Grupo de Ações Táticas Especiais. Chegando no GAT, passei um ano no estágio, tive a oportunidade, depois de muito ralo, muito treino, muita dedicação, eu não fazia ideia do quanto eu teria que me dedicar para alcançar esse sonho, né? E eu me identifiquei muito, né? Já desde a minha escola de formação, eu fui visitar o GAT um dia. E eu vi umas pessoas lá, uns caras que a gente chama de antigão, né? Contando a história com orgulho. O cara que foi fundador do GAT em 87, né? O GAT foi fundado em 87. O cara que foi fundador contando a história e o orgulho que ele tinha de fazer parte daquilo ali, daquela tropa, né? Eu falei, puxa, eu quero ser igual a esses caras, né? Então, assim, eu sempre trabalhei em unidades espetaculares, que eu sempre tenho muito orgulho de cada uma. No entanto, eu falei, puxa, eu quero fazer esse tipo de atividade que o GAT faz. E aí fui lá, fui transferido, né? Através de uma permuta, vamos dizer assim, e tive a oportunidade de estar estagiando, aprendendo as coisas lá, como funcionava, e me inscrevi para o curso de Ações Táticas Especiais. Um curso aos moldes de operações especiais, como a gente costuma ver, às vezes na ficção, nos filmes, né? Um curso bastante extenuante, um curso que exige muito do seu físico e do seu psicológico.
e eu trabalhava 24 horas, saía, treinava lá, corria, nadava, treinava várias situações, né? Por exemplo, trabalhar em ambiente vertical, trabalhar treinamento com o GAT se dedica muito à especialidade com o uso do armamento. Então, além de tudo isso, eu saía lá, trabalhava 24 horas, saía das 24 horas, ia para a DPM, né, que é a Associação Desportiva da Polícia Militar, ia treinar natação, ia correr para me preparar para o curso. E eu me preparei, e quando foi passar nos testes, né, no teste de aptidão física, que exige muito do profissional, falei, puxa, eu treinei, estou preparado. Lê do engano. Tive que clamar a Deus lá, Deus me ajuda, que eu achei que eu estava preparado. Puxado. Realmente difícil, mas eu vi que era possível. Aquele cara que mal corria, mal nadava, se dedicou, se esforçou e conseguiu estar lá. E aí tive a oportunidade, graças ao bom Deus, de concluir o curso e fazer parte de verdade daquela família que é o GAT, daquela família que é o GAT até hoje, né? Que é a unidade que eu estou. Hoje, praticamente há 15 anos no GAT, né? Tive a oportunidade de exercer minha atividade como operador na unidade de intervenção tática, tive a oportunidade de ser técnico em explosivo, atuar em ocorrências com bombas, né? Tive a oportunidade agora, né, de uns 6 anos para cá, eu tive a oportunidade de ser negociador. E assim, eu já estava no GAT há um tempo. E eu falei, puxa, mais um desafio, trabalhar na equipe de negociação. Mas eu já estou no GAT tranquilo. Tranquilo nada. Então, assim, eu comecei reaprendendo, né? Quer dizer, aprendendo e me reciclando. É uma atividade, assim, complexa, tanto quanto as outras que eu exercia lá, mas tem um adendo, né? Um pontinho muito importante e diferente. Hoje, o que o GAT faz? Ele é um grupo que atua nas ocorrências onde envolve explosivos e bombas, ele é um grupo que atua em ocorrências diversas e também nas ocorrências onde tem reféns e pessoas com propósito suicida, quando elas estão em posse de arma branca ou de fogo, certo, ou com algum tipo de explosivo. Então, o negociador, qual que é a função do cara? Ir lá conversar com as pessoas no momento mais difícil da vida dela, né? Independente do propósito e do que levou ela a fazer aquilo, ir lá para preservar vidas. Quais vidas? Todas. Todas as vidas que estão naquele cenário, na situação mais difícil, né? As vidas que queriam estar ali e outras vidas que não queriam estar. Por exemplo, o cara que causou, muitas vezes ele provocou aquela situação, né? E aí começa a entender o que eu estou fazendo aqui. Você tem que ir lá para salvar a vida até desse cara. Então, eu costumo dizer que o GAT é uma escola eterna. Todo dia você está estudando, todo dia você está treinando, todo dia você está ensinando pessoas, né? E é um resumo de tudo que eu vivi, né, por enquanto. Uma pergunta assim, que eu acho que é muito interessante. Além dessa função policial que você exerce, né? Falando do GAT especificamente, a gente sabe que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é um universo bem grande, existem várias áreas de atuações, né? Mas falando do GAT especificamente, existe alguma função social, algum exemplo social, alguma atividade social que o GAT hoje ocupa diante da sociedade, da população? Porque quem está em casa fala, pô, é o GAT, aí o pessoal liga muito a essa questão mesmo policial, de ser atirador, negociador, tal, que está normalmente relacionado às ocorrências e tudo mais. Mas a questão social, qual que é a importância que hoje que o GAT ele ocupa diante da sociedade, né? Fica muito assim, às vezes a população não tem muito esse conhecimento e tudo mais. Seria legal você trazer um pouco essas informações, a galera ia gostar bastante de saber. Sim, então antes, dentro da sua pergunta, hoje o GAT, vamos dizer que a função social seria algo nos bastidores. Ótimo, né? Certo. Algo que muitas vezes é como você falou, muita gente não conhece. Muitas vezes até a pessoa que está na área de segurança não sabe a profundidade que é o trabalho que o GAT executa. Além dessas ocorrências tipicamente policiais, né, a gente tem um trabalho na questão de salvar vidas, a gente lidar diretamente na parte de estudo, de orientação, de formação de pessoas que vão poder atuar na preservação das vidas, né? E acaba sendo uma referência, né? Então, acho que o trabalho social é o quê? É você treinar o policial para salvar a vida dos outros e também lembrar que ele também é uma vida, que ele também é uma pessoa, que ele também precisa do autocuidado. Que se ele não cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, da sua alma, da sua vida de maneira completa,
ele também não vai poder prestar um bom trabalho para a sociedade. Então, eu acho que o trabalho social que a gente faz é um trabalho que não aparece muito no sentido final da coisa, né? Como uma instituição voltada para aquele... diretamente voltada para o trabalho social, mas é um trabalho assim de formiguinha, um trabalho extenuante, um trabalho desgastante, um trabalho que demanda muita dedicação, voltado na preservação da vida e para salvar e preservar todas aquelas vidas que estão direta ou indiretamente ligadas a uma situação difícil. Muitas vezes a pessoa de ver uma situação, de ser acessada dentro de uma ocorrência nossa ou dentro de uma aula, dentro de uma palestra, né? Nós também, é um ponto muito importante, nós, por exemplo, já fomos dar palestra em escolas, né? Tanto para a pessoa conhecer a atividade policial militar, a atividade do GAT, do nosso Batalhão de Operações Especiais, como também nós recebemos visitas, não só das escolas de formação de policiais, mas também de escolas de maneira geral, né? A criança, o adolescente tem a oportunidade de ver como funciona, de como as pessoas chegaram ali, de como que é a nossa rotina de trabalho, né? Além disso, nós já demos palestras em empresas, em várias instituições, né, no sentido de mostrar o nosso trabalho, mas não só para publicidade. E sim, a gente acaba sendo impossível não falar da questão de preservar vidas, de se cuidar das questões psicológicas que nós somos afetados nesse mundo, nessa correria que a gente vive, né? Então a gente acaba fazendo um trabalho de motivação também, na minha opinião, Anderson. Quando a gente vai falar com as pessoas, não só na ocorrência policial, a gente acaba fazendo um trabalho social na parte de motivação em relação à vida, em relação ao propósito do autocuidado. Tá. Eu já ouvi bastante também essa questão da formação do policial militar, não especificamente do GAT, mas enquanto eles estão lá no centro de formação, no curso e tudo mais, já recebe já uma carga bem grande assim com relação a gerenciamento de crise, desse tipo de informação de lidar, porque o GAT, como é uma unidade especializada, ele costuma vir depois, mas o patrulheiro ali, o cara que está na rua, que está na área, atendendo a ocorrência, ele é o primeiro a chegar, né? Sim. Então, assim, como é que funciona essa questão, basicamente, do treinamento? Porque, às vezes, quem está nos assistindo fala, não, é só o GAT. Claro, vocês têm uma especialidade muito grande, vocês fazem isso o tempo inteiro, né? São treinados para isso, mas o policial militar que está na área também, ele contribui bastante para esse trabalho de vocês. Claro. É um trabalho bem conectado, né? É mais ou menos isso, né? Muito legal a sua pergunta, André. Acho que vai enriquecer bastante até para a gente chama o patrulheiro, aquele cara que está no dia a dia, aquele cara que eu costumo dizer que, na minha opinião, a Polícia Militar é o único órgão público que está em qualquer lugar, em qualquer momento, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importa onde você esteja nos confins aí do estado, não importa onde você esteja, você vai ligar lá 190 e vai ter um policial que vai chegar para te atender. Ou seja, é uma unidade que não dorme nunca, né? E uma coisa muito importante, eu valorizo demais o trabalho do patrulheiro, como você disse. Se fosse comparar a nossa função como pensando na área, fazer uma analogia com a área da medicina, né? Você tem um patrulheiro que ele é o clínico geral. Ele acaba atendendo todas aquelas lamentações, todas aquelas pessoas que chegam em sofrimento, que chegam em situações difíceis, é ele que faz o primeiro atendimento. Esse cara é importante, ele tem que saber um pouco sobre gerenciamento de crises, como você falou, ele tem que saber sobre psicologia, ele tem que saber sobre mediação de conflitos, ele tem que saber sobre direito, ele tem que saber, de maneira geral, o policial, muitas vezes a pessoa pensa que o policial é aquele cara que anda com uma arma, que procura abordar, que procura limitar os seus direitos, e não é isso. O policial, acima de tudo, ele é uma função que educa, que orienta, que protege, né? Então, esse patrulheiro, que é o cara que chega primeiro nas situações mais inesperadas e mais difíceis, é o cara que muitas vezes consegue fazer uma conciliação, evitar um problema maior numa briga de casal, mas também é aquele cara que chega numa situação complexa de roubo a banco, indivíduos fortemente armados, indivíduos, às vezes, mantendo pessoas como refém, né? Então, hoje, o que é o GAT? Uma unidade de apoio, uma unidade especializada no apoio desse cara que está na rua. Né? Então, voltando à nossa comparação, o patrulheiro ele é o clínico geral, o GAT seria um ortopedista. Tá? Então o patrulheiro chega e vamos pensar, né? Dentro das formações médicas, o cara que se especializou em clínica geral, ele é tanto quanto médico quanto o cara que se especializou em ortopedia. Ele fez a mesma especialização, a mesma formação, né? E cada um direcionou para onde, né,
achava melhor ali no caso. E o clínico geral é aquele cara que, né, comparando o patrulheiro, ele atende de tudo. E aí ele tem que saber direcionar para cada ponto, né, as ferramentas que ele tem na mão. Hoje você tem várias especializadas, como Rota, COI, GAT, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária, entre outras. Né? Então, cada situação ele vai direcionar de acordo com a necessidade. Então, o que a gente faz além quando o cara quer ingressar na polícia? Ele vai lá, vai fazer um concurso que muitas vezes as pessoas pensam, eu vi essa brincadeira quando era criança e eu vi que quando eu tive a oportunidade de fazer meu concurso, não era nada daquilo que me falavam. Não estudou, você vai virar polícia, cara. Negativo, o policial estuda. O policial batalha, ele passa num concurso. Pelo contrário. Né? Tem pessoas que ficam 2, né, 3, 4 anos fazendo cursinho, se preparando para ser policial. E muitas vezes não está pensando nas questões financeiras, está pensando num propósito muito maior, que é estar atuando na preservação das vidas das pessoas. Né? Que muitas vezes você vai numa situação complexa, você salva a vida de uma pessoa que não faz ideia que você é um ser humano, que você é um pai, que você é um filho, que você sente dor, que você sangra, que você precisa se alimentar, que você tem uma família te esperando voltar para casa. Né? Então essa é a realidade. No entanto, é uma função muito gratificante. Eu não canso de falar que eu sou muito orgulhoso pelo que eu faço. Claro que eu gostaria, se for a gente entrar em umas questões, eu gostaria de ser melhor valorizado financeiramente? Sim, gostaria, claro. Mas tem coisa que não tem preço. Você poder se deparar com uma situação como todos os dias os patrulheiros se deparam, uma situação de poder trazer uma vida, né? Fazer um parto de uma pessoa que está ali numa situação difícil, não conseguiu chegar no hospital, o policial vai lá e consegue participar daquele momento divino, que é ali o nascimento de uma pessoa, né? Até situações diversas que ele chega muitas vezes, uma pessoa às vezes está numa situação difícil, passando por uma crise de pânico, e ela está se sentindo ameaçada, ela liga, o patrulheiro chega lá, conversa com ela, acalma ela, né? Acalenta ela, ou melhor, acolhe ela dentro das suas necessidades naquele momento. Ou seja, olha a diversidade que esse cara policial tem que se deparar. Olha o quanto é diverso a vida dele na questão profissional. Então, eu costumo dizer, eu sou instrutor, professor da Escola de Formação de Soldados também, né? Assim como da Escola de Formação de Sargentos, e também sou instrutor em cursos de especialização. E eu costumo dizer que o GAT é uma ferramenta à disposição do patrulheiro. E essa ferramenta, quando ela não está atuando em apoio a esse patrulheiro, ela está dando treinamento para que quando ele chegue na situação difícil, ele lembre que, puxa, eu tenho uma ferramenta lá que eu posso usar. Então, o GAT chega na questão de apoiar esse cara. Né? E esse cara que passou pela mesma situação. Hoje eu tenho amigos que são patrulheiros, que começaram a carreira comigo, e eu tô no GAT. E a gente se encontra em situações. A gente passou pelas mesmas dificuldades para entrar na polícia, concurso, o teste físico, né, que chama o teste de aptidão física, o teste psicológico, o teste médico para ver suas condições de saúde, né? Passamos pelas mesmas coisas. E um seguiu um caminho e outro. Ou seja, como voltando à comparação do médico, um é clínico geral, o outro buscou trabalhar numa área em específico, que não faz de ninguém melhor ou pior, apenas diferente, né? Como é um ditado que eu costumo ouvir bastante. Faz da gente não melhor nem pior, apenas somos diferentes, cada um na sua especialidade, cada um na sua particularidade. E basicamente cara, você quer ser policial, você quer fazer a diferença na vida das pessoas, você tem que lembrar que muitas vezes você vai ser aquele cara que vai estar numa situação difícil, ajudando uma pessoa, e muitas vezes você saiu da tua casa, teu filho tá doente, meu. Teu filho tá com febre, você gostaria muito de estar em casa, e às vezes você tá ali sem conseguir almoçar, sem conseguir ter descansado, porque você passou a noite com teu filho chorando, com febre, e você tá ali para salvar a vida de pessoas que muitas vezes não sabem que você tem uma vida. Que ele acha que você colocou uma farda, você colocou uma roupa, você virou um super-homem, e por baixo daquela farda é um ser humano como qualquer outro, que sente dores, que sofre, que chora, que passa por situações como qualquer cidadão normal, que tem contas para pagar, que tem que ir no mercado, né? Que tem um filho na escola, que tem que pagar todos os seus impostos, todas as suas as condições de qualquer cidadão para viver, né? Eu queria perguntar para você essa questão agora da negociação. Acho que fica muito no imaginário, né, da população. Cara, como é que funciona ali? Eu, por exemplo, quando era moleque, acompanhava bastante reportagem ali. Você via sempre a distância, porque obviamente a mídia ali sempre fica afastada, até para não prejudicar ali o trabalho de vocês. E às vezes fica ali muito o que está sendo falado, como que é o preparo do negociador, como ele conduz a situação. A gente sabe que provavelmente ambas as partes ficam
fica com o nível de estresse lá em cima, né? Claro que o negociador ele é preparado para isso, para se controlar, mas a pessoa que está lá não é preparada, às vezes ela está com surto psicótico, emocional, psicologicamente abalado. Como é que funciona essa abordagem? Como que o GAT atua nesse tipo de situação em específica aí? Legal, mas eu vou voltar um pouquinho na história, né, na formação e na fundação do GAT, para saber onde esses caras treinam, onde esses caras aprendem, onde eles buscaram esse know-how, essa experiência, né, para estar trabalhando com ocorrências tão complexas hoje. Então, em 87, quando um grupo de oficiais, né, Coronel Mascarenhas, entre outros, né, foram precursores aí da criação do GAT, em 87, eles buscaram nos Estados Unidos, né, um modelo, né, de SWAT, para a fundação do GAT. Se você observar o nome SWAT e GAT, tem muito a ver, Grupo de Ações Táticas Especiais, Armas e Táticas Especiais, né? Então tem muito a ver. Então uma coisa muito parecida e os trabalhos são exatamente iguais. Então fomos lá, os oficiais foram lá buscar esse conhecimento, trouxeram, né? Em 87 iniciou os trabalhos para a criação do GAT. Claro que tiveram algumas demandas, algumas necessidades que o Estado clamava por esse tipo de trabalho, essa especialidade. E começaram a selecionar pessoas competentes para estar naquele grupo seleto. Foram selecionando através do psicológico, através do físico, trouxeram pessoas de unidades já especializadas, unidades já como cavalaria, rota, entre outros lugares, né? E esses caras foram se absorvendo o conhecimento que era trazido. Ou seja, então posso dizer para você que a nossa escola hoje de formação, ela vem dos Estados Unidos e principalmente do FBI. A todo momento nós estamos nesse link aí, né, com o FBI. Toda a doutrina que a gente segue do nosso trabalho vem do FBI, né? Depois de 87, na criação do GAT, em 96, a polícia buscou um pouco mais de experiência, um pouco mais de know-how do FBI na questão de gerenciamento de crise. E hoje, como você disse lá atrás, essa doutrina é disseminada em todas as escolas, desde a formação do soldado, do sargento, do oficial da polícia, todos eles têm a formação em gerenciamento de crise, né? E com isso, o GAT foi buscando essa experiência e o estudo é constante, né? Hoje nós temos o profissional que é da equipe de negociação, que ele é formado em psicologia. Eu estou indo para a minha terceira formação de nível superior. Eu estou buscando aí a formação em psicologia para poder prestar um melhor trabalho dentro da função do negociador, né? Não é regra que o negociador tenha que ser psicólogo, mas é previsto, né? É previsto que em uma equipe de negociação é bom que tenha um profissional de saúde mental, né? E como a gente lida nos momentos mais difíceis, como você falou, hoje nós buscamos ferramentas de várias ciências para ser negociador, como sociologia, filosofia, psicologia, ciências comportamentais das mais diversas que você imaginar. Então é um processo constante de formação, né? Ou seja, o negociador é o cara que nunca está pleno, nunca está completo, ele está sempre buscando mais conhecimento. Por quê? Você lida com o ser humano, dentro das suas capacidades mentais, que podem oscilar a todo momento. Como você falou, o cara pode estar passando por um transtorno mental, o cara pode ter uma doença mental, o cara pode estar emocionalmente perturbado. Então a gente define mais ou menos da seguinte forma. Dentro do espectro de ocorrências que a gente atua, nós temos lá o cara que promove crises por ser criminoso, tem o cara que promove crises por ser um cara emocionalmente perturbado, é aquele cara que, por problemas da vida, por decepções ou por passar por um trauma, ele perde a linha da realidade ali e começa a agir mais com a emoção do que a razão. É um cara que pode ser resgatado ali, às vezes numa conversa, usando as ferramentas corretas de persuasão, de mudança de comportamento, você acessa esse cara e ele volta para a razão. E também você tem o cara que é um mentalmente perturbado, né? É uma terminologia que é falada dentro do âmbito policial, né? E isso mundialmente, tá? Então, esse cara é um cara que tem um transtorno mental, é um cara que tem uma patologia definida por um médico, né? Estabelecida, diagnosticada por um médico. Esse cara está na situação difícil e ele tem o fator que potencializa a ameaça, que é a doença ou o problema mental. Então, a gente tem uma perspectiva de sucesso muito grande nas nossas ocorrências. Por quê? Porque todo dia você está estudando, todo dia você está lendo, todo dia você está buscando ferramentas e se atualizando. Nós vamos aí, seguimos tanto no âmbito policial, né? Por exemplo, hoje, o FBI, em Quântico, ele tem a maior escola
de estudo do comportamento humano na área policial do mundo. O mundo inteiro vai buscar conhecimento com esses caras. E nós somos mais um desses caras aí que buscamos conhecimento com eles, tá? Então é algo muito atualizado. A gente fala, mas a polícia do Brasil, a polícia de São Paulo, a polícia do Brasil, né, busca essa atualização no primeiro mundo. Que a gente fala, polícia do primeiro mundo, polícia de outros lugares. Em questão de treinamento, né, em questão de busca do conhecimento, nós estamos ali, né, pareado com o primeiro mundo, buscando e fazendo sempre o melhor pela sociedade. Então a formação do negociador, ela transita por diversas áreas. O cara vem lá da formação policial, ele faz a escola de formação de soldados, né, ou de oficiais, e depois ele tem a oportunidade de fazer um curso de especialização no GAT, que é um curso de negociador, um curso de negociação. Esse curso de negociação, ele é um curso que tem mais de 100 horas de conhecimento, né? Um curso de quase um mês que você vai ficar ali, ó, em horários bastante estendidos, estudando como lidar com as pessoas nesse momento difícil. Porque, assim, eu fiz alguns cursos na área da negociação organizacional, né? Tive esse contato quando eu me formei em administração, e aí eu fazia, puxa, tem coisas que você usa na negociação organizacional, que você vai fazer uma compra, alguém quer vender, alguém quer comprar, você tem duas partes, né? Que elas precisam chegar a um acordo. E se uma parte achar que o acordo não é viável, ela simplesmente desiste do negócio. Sim. Né? E eu faço uma comparação com a nossa. A gente lida com negociação com duas partes que ali estão em sentidos opostos, mas que você precisa encontrar um meio termo para que os dois lados ganhem. Né? Então hoje a gente segue um padrão, assim, um modelo e uma frase que vem de Harvard, que a negociação ganha-ganha. Os dois lados ganham depois de uma... E nossas negociações não são como uma mesa de negócios, né? Que você chega e fala assim, puxa, a sua proposta não dá para mim, não quero mais falar, não quero mais negociar, vou sair da mesa. No nosso caso, não. Né? Então a gente não desiste nunca e vai até o final, até os dois lados ganharem. Com o objetivo maior, que é o quê? Preservar vidas. Então não dá para eu falar, eu tô cansado, não dá mais para negociar com você. A gente vai, a gente busca forças até da onde seja imaginável, às vezes, né? Já tive ocorrências que eu fiquei 70 horas numa ocorrência, né? E aí você testa as suas capacidades de resiliência, de frio, de fome, de sede, tudo isso que você é provado e testado no curso, né? E às vezes as pessoas perguntam, por que o curso é tão difícil? Por que o curso exige tanto do seu psicológico e do seu físico? Porque, como diz um ditado, é melhor você ter e não precisar do que no momento que você precisa, você não ter o que oferecer. E dentro dessas questões, a gente tem policiais formados de diversas áreas, né? Claro que quem é mais da área de humanas acaba, né? Mas hoje nós também temos campo na nossa área para o cara que é da área de exatas. Nós temos um database, vamos dizer assim, um data center que coleta todas as informações das ocorrências, né? Que coleta todas, dentro das nossas atuações, a gente filma, fotografa, a gente registra tudo que a gente faz. Por quê? A gente leva isso como estudo de caso. Então nós vamos, é um processo cíclico o gerenciamento de crise. Nós vamos aprendendo com as nossas próprias experiências. Além de buscar conhecimento fora, nós vamos aprendendo com as nossas próprias experiências. Então a gente coleta todos os dados e, puxa, nesse dia a gente agiu assim, só para você entender. Quando a gente vai sair para uma ocorrência, a gente tem uma reunião prévia, que é muito rápido, né? A preparação para a saída para uma situação, apoio ao patrulheiro. E quando a gente volta, a gente tem outra reunião, né? Que a gente se reúne numa sala e discute os pontos positivos e negativos. Depois desse processo, dentro do GAT nós temos várias alternativas táticas com o objetivo de preservar vidas. Qual que é ela? O grupo de atiradores de precisão, que são os snipers policiais. Temos a UIT, que é a Unidade de Intervenção Tática. E temos a equipe de negociação e a equipe de gerenciamento de crise. Além, claro, do esquadrão de bombas, né? Que faz desde das ações anti-bomba, que são ações preventivas, ações contra a bomba, que são atuando diretamente ali, e as ações de perícia, do pós-explosão ou do pós-ocorrência, vamos dizer assim. Tudo isso é catalogado, armazenado, né? Então nós temos pessoas hoje profissionais, como o Sargento Del Barco, o Cabo Marcos, entre outras pessoas que trabalham, né, com a coordenação do Capitão Pavão. Eles trabalham coletando, porque hoje é tão importante quanto você treinar, é importante você saber aprender com seus erros também e com seus acertos. Por exemplo, hoje eu estou negociador do GAT. Hoje eu estou na função de negociador do GAT. Amanhã eu vou embora. E a gente precisa perpetuar nossa carreira.
Amanhã vão continuar tendo situações que precisam das pessoas, né? E a gente forma pessoas todo dia com esse intuito, de que com a nossa saída, que um dia vai chegar a nossa aposentadoria, nossa partida para reserva, para reforma, a gente vai ter que deixar pessoas competentes, né? Para que continue exercendo nossa função. Assim como eu fiz o meu compromisso, quando eu cheguei lá no GAT em 2008, eu conheci fundadores do GAT, e uma coisa que eu guardo para mim é, o dia que eu encontrar os fundadores, e ele perguntar o que você fez com o que eu deixei lá, com a história que eu comecei, eu falei, eu dei continuidade e fiz o meu melhor para que a história continuasse da melhor forma possível. E é o que eu quero, que eu espero dos próximos que venham após mim, que façam com que a história se perpetue, né? E dentro desse cenário, você, com tantas ferramentas, né? E o nosso material de trabalho, no bom sentido, com todo respeito, é a vida. A vida, ela não se troca por qualquer... A vida é o bem maior que Deus dá, que a justiça protege, é o bem maior. Então, você todo dia, né? E chega momentos, Anderson, que você fala, puxa, eu estudei bastante, eu treinei bastante, e chega situações que você olha assim, você fala assim, por dentro você faz a sua prece, você faz a sua oração e fala, Deus, me ajuda, que com todas as ferramentas que eu tenho, eu preciso da sua iluminação. Porque a gente acredita, né? Toda a ciência, toda a sabedoria vem de Deus. E nós, como autoridades, como isso é um texto bíblico, né? Salvo engano, Romanos 13, toda autoridade, né, é constituída por Deus. E a gente acredita muito nisso no nosso trabalho. Independente de religião, cada um no seu credo, na sua crença, a gente acredita muito que a nossa sabedoria, a nossa expertise, a nosso conhecimento, e às vezes você vê que o conhecimento não vai ser suficiente. Você olha para a situação e fala, Deus, me ajuda que... claro que a gente pede antes, durante e depois, né? E agradece depois pelo sucesso da operação. Né? Porque o sucesso não é só a gente voltar para casa, é que aquelas pessoas que esperaram a gente chegar também possam voltar para suas casas, também possam, né, dar continuidade à sua vida. Então, a função do negociador, resumindo, é uma função complexa, mas que qualquer pessoa que queira se dedicar, que queira fazer parte, é possível. Só demanda bastante dedicação. É um cara que vai estar estudando o tempo todo, ou ele está estudando o que pode acontecer, né? Ou ele está estudando o que já aconteceu, para ele chegar num ponto em comum ali, onde ele possa usar as experiências em prol das situações vindouras. E cada situação é uma totalmente diferente da outra. Fazer, puxa, no caso, né? Eu sou chamado de... A gente usa o sobrenome na polícia, né? Então eu sou chamado Silva. Sou o Sargento Silva lá da negociação, trabalhando na equipe de negociação, assim como outros integrantes, né? Esse cara, ele tá o tempo todo estudando e chega a situações que ele fala assim, puxa, acho que eu não estudei o suficiente. E eu tenho que estudar mais, eu tenho que voltar a estudar mais. Então é um processo cíclico que um dia eu não me via fazendo essa função. Eu via, como você falou, é uma coisa que a gente vê muito na mídia. Um negociador, né? Algo meio midiático, né? Algo fictício, algo da ficção, algo que está no imaginário, né, das pessoas. E é uma função que existe, que a gente tem tanta competência quanto aqueles caras que estão no filme, né? Que você vê filmes da SWAT, do FBI. Né? Eu lembro que eu assisti os seriados da SWAT antiga e ficava, puxa, olha que legal. E um dia eu tava lá com aquela farda fazendo parte de uma equipe de SWAT, cara. Eu olhei pra trás assim, você fala, puxa, meu Deus, obrigado. Eu não imaginava que que isso era verdade, que eu podia fazer isso um dia, cara. Ô, William, deixa eu fazer outra pergunta. Com relação às dezenas, sei lá, centenas, milhares de ocorrências que o GAT já solucionou, já resolveu, né? Já contribuiu demais. Existe alguma, claro, existem... provavelmente na sua carreira, no tempo que você tem no GAT, muitas que marcaram. Mas tem alguma específica assim que você conseguiria falar, Anderson, essa ocorrência aqui foi legal, cara, que a atuação do GAT, em específico da Polícia Militar ali, foi fundamental para que não houvesse um desfecho pior e tudo mais, para que você consiga contar para a galera essa experiência. A galera fica muito esperando, o que não vai falar das ocorrências e tal. Conta alguma aí para nós aí. Assim, como você falou, são várias ocorrências que te marcaram, né? Desde as mais simples até as mais complexas. Todas elas acabam marcando a gente de uma maneira muito diferente, muito peculiar. E uma das ocorrências que eu gosto sempre de comentar, tanto nas minhas aulas, quanto em todas as oportunidades que eu tenho, quando eu estou treinando o cara que chegou lá com o propósito de ser um novo negociador, é uma ocorrência que aconteceu aqui, no centro de São Paulo. E pelo que eu pesquisei até hoje, acho que é a maior ocorrência com reféns do Brasil. Maior ocorrência com reféns do Brasil. Quiçá da América Latina. Eu costumo dizer que São Paulo é tão grande, tem tanta gente, que a gente tem
comparando, é maior que muitos países, né? Sim. Então a gente tem uma demanda muito, muito peculiar, muito diferente. E a coisa aqui é muito dinâmica. E assim, tudo de grandioso acaba acontecendo aqui também, né? Verdade. Assim, tanto para o bem quanto para o mal, né? Esse fato de ter muitas ocorrências nos leva hoje a ser uma tropa referência. No entanto, também faz com que a gente pegue ocorrências extremamente diferentes e grandiosas, né? Então, a maior ocorrência de refém do Brasil, eu vou comentar aqui com vocês, é algo que marcou muito na minha carreira, minha vida, minha história. Houve um roubo frustrado, né? Um determinado local aqui no centro de São Paulo. E chegaram os patrulheiros, né? E se depararam com aquela situação difícil de um roubo. Os indivíduos, alguns correndo e tal, os patrulheiros estabeleceram uma operação ali, um perímetro, conseguiram deter alguns desses criminosos que estavam ali em fuga, né? E outros que não conseguiram correr se homicidaram dentro da empresa, dentro do comércio, e mantiveram pessoas sob ameaça, né? Pessoas na condição de refém. E o que aconteceu? O patrulheiro chegou, se deparou com aquela situação, observou que era algo que... Ele falou, puxa, eu estudei na escola de gerenciamento de crise, eu tenho que acionar o GAT. É uma ocorrência específica de competência do GAT. E aí ele tomou todas as medidas iniciais, que a gente chama de medidas iniciais de controle e condução da crise, né? Tomando essas medidas iniciais, que seria identificar, acionar o apoio, conter o problema para que ele não tome uma proporção maior, isolar o problema para que algo de fora não venha prejudicar e iniciar uma verbalização, ainda sem concessão alguma, só verbalizando para chegar num acordo ali, né? E aguardar a chegada do especializado nesse ponto em específico, que é o GAT. Fazendo tudo isso, o policial fez de maneira espetacular, de maneira profissional e técnica. Então, a ocorrência acabou dando tudo certo. Porque a ocorrência, quando o GAT tem um bom resultado, não foi só por competência do GAT, porque ele treinou, porque ele buscou conhecimento no FBI. Foi porque, desde o primeiro patrulheiro que chegou ali, ele tomou uma atitude técnica e profissional ao ponto de que, quando o GAT chegar, o cenário está em condição do GAT trabalhar, né? Então, ou seja, o patrulheiro pega o trabalho mais difícil. E aí a gente chega para apoiar ele. Então, nessa ocorrência, o patrulheiro estava verbalizando com esses indivíduos que mantinham as pessoas de refém. E dentro dessa verbalização, só para você ter ideia, eu acredito que tinham mais de 180 reféns. Nossa, gente pra mais de 180 caramba, reféns. O patrulheiro conseguiu liberar mais de 20, né? E quando o GAT chegou, utilizando todas as técnicas ali de escuta ativa, utilizando de empatia, estabelecendo um rapport, que são ferramentas aí usadas na psicologia, na comunicação, de maneira geral, utilizando toda essa técnica, conseguiu influenciar e persuadir para que aqueles indivíduos, né, desistissem daquele intento, preservasse a vida deles e de todas as pessoas que estão ali. Não teve nenhum ferido, né? Nenhum ferido. Né? E essa ocorrência virou uma reportagem de mais de 10 minutos em horário nobre na televisão. Né? Hoje ela está aí nas redes, aí, né? Pode ser acessada, e chamando policiais heróis. E não é o policial do GAT que foi herói, é desde aquele cara que chegou primeiro. Né? Eu lembro que nesse dia eu estava dando aula, deixei lá minha condição de instrutor, sair para apoiar, para ir lá fazer um trabalho, assim como outros integrantes que estavam, né, naquele intuito, mesmo às vezes de folga. A gente vai lá porque a gente sabe do propósito maior de preservar a vida e a gente, puxa, meus amigos estão lá, eu vou lá ajudar eles. Eu vou lá somar com eles, eu vou lá participar. Chegamos lá, nós liberamos, né, 153 reféns. 153 reféns. Então, um número assim. E, independente do número de pessoas, né, da quantidade, claro que é uma coisa que chama muita atenção, mas eu me lembro até hoje, eu olhando na escada assim e vendo aquelas senhores, senhoras de idade, aquelas mães com criança no colo, saindo chorando e falando: obrigado, policial, obrigado por você ter salvo minha vida, sabe? Isso não tem preço, cara. Com certeza. Isso, acho que não tem salário no mundo que pague uma pessoa olhar pra você e obrigado por você ter salvo minha vida. Entre outras coisas, né? A todo momento a gente tem a oportunidade de salvar vidas e a pessoa olhar no teu olho. Uma mãe, né? Teve uma situação também que ficou muito gravada, eu lembrei agora. Assim, para comentar, a gente chegando numa ocorrência, uma situação bastante complexa, e no meio daquela multidão, né, que estava isolado ali o local, no meio daquela multidão, uma senhorinha chorando, estendeu a mão e falou assim, e ela olhou no meu olho e falou assim: policial, salva a vida do meu filho que tá lá dentro. E eu olhei para ela assim e falei assim: se Deus quiser vai dar tudo certo. Porque eu não sabia, né, como que estava a situação, qual que era, o que poderia acontecer. Eu não podia prometer para ela algo que eu não tinha nem
né, entendido ainda o que estava acontecendo plenamente. E no final, graças a Deus, deu tudo certo. E você vê aquela mãe chorando, abraçar o filho e agradecer você. Incrível. Né? E essa missão, eu vou falar, cara, foge da nossa competência. Você sabe que tem um dedinho divino ali. Com certeza. Né? Tem um dedo divino. É algo vocacional também, né, William? O recado que você daria para o jovem hoje que pensa em ser policial, que está nos assistindo, não só no estado de São Paulo, porque nosso vídeo aqui vai alcançar o Brasil inteiro, em qualquer lugar do país aí. Qual que é o perfil de um policial? O que é necessário para ser um policial militar? É algo muito surreal? Não? Quais são os pré-requisitos que o indivíduo já tem que ter para poder um dia alcançar a carreira de policial? Seja militar, civil, federal e Sim. tudo mais. Hoje nós temos a Polícia Penal, a Polícia Municipal, Sim. a Polícia Federal, Estadual, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, Federal, como você mesmo disse, tantas outras formas de polícia, né? Todas voltadas com o mesmo objetivo, preservar, salvar vidas, apoiar o cidadão. E assim, você que quer ser policial, você que quer fazer a diferença na vida das pessoas, você que quer exercer um sacerdócio, né? Você tem que lembrar que você é um ser humano, né? Como o Anderson comentou, puxa, é surreal? Não, não é surreal. A gente costuma dizer que tem uma palavrinha, a querência. Você quer, você busca ser resiliente ao ponto de passar pelo processo até você ficar um pouco mais maturado, vamos dizer assim, preparado, pronto tecnicamente para ir salvar vidas. Daquelas mais diversas que a gente acabou comentando. Então, assim, você, jovem, pessoa que tem um sonho de ser policial, eu comparo com a minha história. Eu vim da periferia, um garoto humilde, garoto que estava ali na escola pública, passando por dificuldades, que tinha tudo para escolher o pior caminho, que tinha, inclusive, convites para escolher o melhor caminho. E eu resisti a tudo isso, e eu quis fazer a diferença, e eu busquei me esforçar para ser um policial. Batalhei, lutei, corri, nadei, estudei, né? E é possível para toda e qualquer pessoa que queira exercer, na minha opinião, um sacerdócio, que é lidar com a vida das pessoas no seu pior momento, né? Sem esperar nada em troca. Não é vantagem financeira, não é... Às vezes você não recebe muito obrigado. É a pessoa que quer ser altruísta. É a pessoa que... E lembrar que, para cuidar da vida dos outros, você também tem que cuidar da sua. Você tem que exercer o autocuidado. Você tem que cuidar da sua vida pessoal, da sua vida física, da sua saúde. Você tem que cuidar da tua família, que são as pessoas que vão te acolher quando você voltar para casa triste depois de uma operação, que você fala, puxa, meu Deus, hoje eu sobrevivi. Então você tem que valorizar a tua família, você tem que valorizar as pessoas que estão ali esperando para te receber, você tem que ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que respeita o ambiente que você está e as pessoas que chegaram ali primeiro no propósito de te ensinar, de te passar. Então eu acho assim, é algo surreal? Não, qualquer um pode. Se eu conseguir, né, acho que me comparando, se eu conseguir, qualquer pessoa pode, é só querer, é só ter vontade de falar, puxa, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E você vai lá e vai conseguir alcançar seu objetivo. Ô William, dá licença só um pouquinho, que a Tassiane que faz a produção para nós aqui, pessoal. A nossa produtora, ela tá com algumas dúvidas aqui, que tá com umas perguntas para fazer para você. Ela tá sinalizando com a mão. Tá, você vem aqui. Pergunta direto você pro William aqui. Bom, a minha dúvida em relação a... Eu nunca passei, né, por situação de sequestro e nem vou passar, mas eu percebo que quando o sequestrador, ele sempre fala para não acionar a polícia, para levar o resgate, e às vezes a pessoa, por falta de orientação, por medo de perder, né, o ente querido, acaba indo lá tentando resolver por conta própria. Essa é uma dúvida minha, né, em como realmente deve proceder, se pode confiar mesmo que a polícia vai tratar aquilo ali com sigilo, a ponto de que o bandido ele não descubra, né, que a polícia foi acionada. E a segunda pergunta é, em um momento de assalto, né, às vezes a nossa atitude faz com que o assaltante possa ter uma ação que leve uma violência contra a gente, né? Quem está sendo assaltado. Não sei. Eu acho que ela quis dizer assim, o desfecho seja um sequestro. O que era para ser uma coisa rápida acaba ficando uma coisa virando um sequestro. Vamos dividir em duas partes, vai né? Lá, William, manda eu vou exacerbar um pouquinho até a minha atividade fim, né? Que a Polícia Militar, ela acaba fazendo o policiamento preventivo, ostensivo, fardado. E ela atua até a repressão imediata, ali até o momento do crime. E tem momentos, por exemplo, no caso de sequestros, né? Então a gente tem uma linguagem que uma definição que é o seguinte: você tem um refém tomado e o refém sequestrado, tá? O que é o refém tomado? Aquele cara que, de uma maneira geral ali, o cara criou uma situação e tomou ele de refém.
É uma coisa ali imediata, uma coisa que está ali acontecendo naquele momento. E você tem aquela pessoa que foi sequestrada, tirada do seu ambiente, né? Foi levada para um cativeiro e vai passar por uma extorsão mediante sequestro ali. A pessoa vai querer extorquir alguma vantagem financeira dessa pessoa. Dentro eu posso dizer para iniciar, né, Tassiane, pode confiar na polícia, tá? Existe mesmo essa perspectiva por parte de algumas pessoas que lidam com crime de, não acione a polícia, vai ser pior. Hoje eu posso dizer para você que a polícia está preparada tecnicamente, não só a polícia civil quanto a polícia militar, todos estão preparados. Por quê? Em momentos de sequestro, demanda uma atividade de polícia judiciária, onde o policial vai ter que fazer uma investigação para chegar até onde está aquela pessoa, né? E resolver da melhor forma possível, né? E voltando para as questões de negociação, até para aquela pessoa que está causando aquele problema, ela possa chegar num denominador que seja bom até para ela, que a gente fala do ganha-ganha. Então, você vai buscar ferramentas para preservar vidas, tanto a da pessoa que está ali na ameaça sequestrada, quanto até mesmo do causador daquele problema. Então, pode confiar, eu acho que não só pode, como deve confiar, né? No momento que o cidadão passa por uma situação de ameaça, de sofrimento, e muitas vezes um ente querido foi tirado ali do seio da família dele, né? Ele tá na situação de trauma, tá passando por um trauma ali, né? E toda uma situação de estresse. Então ele deve confiar. E existem profissionais competentes, profissionais gabaritados, profissionais especializados profissionalmente para lidar com esse tipo de situação. Tá? Tanto lidando com sigilo, quanto preservando o bem maior, que é a vida de todos os envolvidos nessa situação. Então pode confiar na polícia, e não só pode, como deve fazer o acionamento, tanto da polícia civil quanto militar, né? E cada uma aí vai atuar. Claro que toda e qualquer parte do Brasil, você vai ligar o 90, vai chegar uma viatura na tua casa, você vai contar a sua situação, e ela vai fazer aí, te apoiar, né? Vai acolher o seu problema e vai facilitar o acesso a outros órgãos que vão chegar dentro, que vão ser facilitadores para resolver o seu problema. Outra questão que ela perguntou também a respeito, quando você está em uma situação difícil, sendo ameaçada, às vezes sobre a mira de arma de um indivíduo criminoso, com atitude criminosa, né? A gente costuma dizer o seguinte, eu costumo dizer, né? A gente tem até a oportunidade de ministrar alguma coisa na parte de palestra, na parte de um trabalho social de curso e alguma outra coisa, para o cidadão. Como ele se comportar? Porque o policial é treinado. Como o cidadão se comportar em situações complexas, onde o estresse vai ser muito elevado e onde o mínimo movimento por parte dele pode se tornar um risco contra ele, né? Pode se tornar e até um risco para a vida dele. Então a primeira coisa que eu deixo de mensagem é: não torne um crime contra o patrimônio em um crime contra a vida. O que seria isso? O cara que vai ali para adquirir uma vantagem financeira ou para tomar o seu bem, hoje em dia é muito comum se tomar celular, e pessoas perdem a vida às vezes por causa do celular, né? Então esse cara foi disposto a levar o seu bem, esse cara foi disposto a cometer violência se for necessário. Então quanto menos você permitir que aquele momento se estenda, de que forma? De uma maneira bastante tranquila, né? Se o objetivo dele é patrimonial, é em relação ao seu bem, você vai entregar o seu bem para ele. Infelizmente não é o que você quer, mas é algo viável para preservar a tua vida, né? E você vai estar lidando com um ser humano que está tão estressado quanto você naquele momento. E ele pode tanto, por achar que você pode reagir, ou na possibilidade de ele ser preso, alguma coisa, ele pode usar de violência. E o crime que era contra um patrimônio, que com certeza, se Deus quiser, você vai conquistar outro, né? Eu já falei isso para pessoas, as pessoas, puxa, mas eu estou pagando meu celular, eu estou com carne. Tem hoje celulares que valem o preço de um carro, né? De um carro simples, de uma moto, e a pessoa, puxa, mas eu tô pagando, eu falo assim, então, e você vai ter oportunidade com a sua vida de trabalhar e conquistar outro. Agora, se você perder tua vida, você perde o maior bem, tanto tutelado pelo Estado quanto o bem divino, e aí você não tem mais possibilidade de usar nem bens materiais nem nada. Então, assim, resumindo, não torne um crime patrimonial em um crime contra a sua vida, né? E de maneira geral, se comporte da maneira a se render àquela situação para evitar um mal maior e fazer com que aquele momento acabe logo, né? E, claro, pode contar, pode acionar, pode avisar a polícia e pode acreditar que tem profissionais competentes e gabaritados para te atender. Top demais, William. Eu sempre costumo dizer em casa com os amigos, que acho que a polícia, as forças de segurança do nosso país é a última barreira entre o bem e o mal. E quando eu falo mal, não é o mal em si, é as más influências, é o pensamento, né, negativo. A polícia, as forças de segurança é a última barreira. Se a gente perder essa barreira, o mal avança. Então, o trabalho de vocês é muito importante, e eu gostaria já de agradecer a presença aqui. Já estamos encerrando o vídeo.
Agradecer a Polícia Militar por ter disponibilizado, aí foi muito legal, foi um conteúdo de extremo valor, é o que nosso podcast busca, trazer isso para a galera, trazer isso para a população. E você que está nos assistindo, sempre peço para que você se inscreva em nosso canal, se você gostou do conteúdo, deixa um like aqui, compartilhe, curta, fala para o amigo, e é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. William, muito obrigado, um abraço, obrigado, até a próxima, pessoal, um abraço. Obrigado, pessoal. Listen.